senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, o nosso podcast, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, uma vez por mês, nós nos reunimos especificamente para falar sobre o mercado de jogos eletrônicos, a bilionária indústria dos videogames. Aqui quem fala é o Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e dessa vez estou sozinho aqui, não temos a companhia corriqueira do meu amigo, meu irmão Alexander Monks, o nosso amigo Sander, que sempre está aqui dividindo a bancada com a gente para os nossos bate-papos no Coin2Biz. Inclusive eu quero pedir desculpas, né, porque na verdade as nossas edições mensais aí do Coin2Biz acabaram sofrendo um atraso, eu tive problemas de agenda, o Alexander também, ele acabou entrando de férias e já estava com uma viagem programada, então a gente acabou perdendo um pouco o timing do episódio do mês passado, mas não tem problema, porque para compensar a gente está lançando esse episódio e na sequência lançaremos outro episódio do Coin2Biz e assim a gente bota a numeração do Coin2Biz em ordem, tá bom? Sem deixar nenhum episódio para trás. Importante ressaltar que você encontra o Coin2Biz nos nossos endereços virtuais em talk2biz.com ou talk2biz.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações do nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. Claro que você encontra o Coin2Biz, juntamente ao feed do Talk2Biz, nas melhores plataformas de podcast da atualidade. Se você gosta de ouvir sua música e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2, Biz, que você nos encontra. E é claro, agora também estamos com o nosso canal no YouTube. Se você ainda não assinou o canal do Talk2Biz no YouTube, assina lá. Tem todo o conteúdo dos programas em podcast na plataforma de vídeos do Google e a gente está trabalhando aí para trazer alguns conteúdos exclusivos em vídeo. Então, a partir das próximas semanas, a gente certamente deve ter mais conteúdo em vídeo lá dentro do canal Talk2Biz no YouTube. Se você ainda não assinou, assina, ativa as notificações para você acompanhar as novidades e quem gosta de ouvir podcast pelo YouTube, tá lá todo o acervo do Talk2Biz disponível na plataforma. E hoje nós vamos falar sobre Nintendo e a estratégia do Oceano Azul, uma abordagem que ficou famosa alguns anos atrás, após a publicação de um livro homônimo, né, a estratégia do Oceano Azul, e como a empresa japonesa vem se utilizando de alguns princípios muito próximos ao que é colocado nessa teoria do Oceano Azul, para fazer com que seus últimos aparelhos, seus últimos consoles de videogame tenham um espaço garantido no mercado. Bom, a gente começa esse papo trazendo uma comparação. O site VG Charts, que é especializado em estatísticas, né, do mercado gamer, ele vem comparando as vendas do mais recente console da Nintendo, o Nintendo Switch, com o Nintendo Wii, que foi um videogame de 2 gerações atrás. Então ela está comparando aí as vendas do Nintendo Switch, que é de 8ª geração, com o Nintendo Wii, que é de 7ª geração. O Wii foi lançado em novembro de 2006 e ele contabiliza aí um recorde para a Nintendo dentro dos videogames de mesa, que são 101,6 milhões de unidades vendidas ao longo da sua vida útil. Já o Switch foi lançado em março de 2017 e ele vendeu até agora um pouquinho mais aí de 80 milhões de unidades. Se a gente olhar apenas para o período de 48 meses após o lançamento de cada um deles, as vendas do Switch estão até mais aceleradas. Esse aniversário de 4 anos do Switch foi agora em fevereiro de 2021 e o console já tinha batido a marca das 80 milhões de unidades. Em 48 meses, o Nintendo Wii tinha vendido 73,8 milhões de unidades. Ou seja, tudo indica que o Switch deve ultrapassar o Wii como o console de mesa mais vendido da Nintendo, ressaltando console de mesa porque os maiores recordes da Nintendo estão justamente nos portáteis. O Game Boy e o Game Boy Color com 118,6 milhões de unidades vendidas e o Nintendo DS 154 milhões de unidades vendidas. Só para complementar essa informação, esses dois aí são respectivamente 3º e 2º lugar no ranking entre os videogames mais vendidos da história. O primeiro lugar é o Sony PlayStation 2, com um pouquinho a mais que o DS, 155 milhões de unidades vendidas.
De todo modo, o Nintendo Wii foi o campeão absoluto da sua geração. Pra lembrar que ele disputou ali a 7ª geração com o PlayStation 3 e com o Xbox 360, o PlayStation 3 concluiu sua vida útil com 87,4 milhões de unidades vendidas, enquanto o Xbox 360 completou sua vida útil com 84 milhões de unidades vendidas, ali um pouquinho abaixo que o console da Sony. E ainda assim, o Switch ainda não dá sinais de que esteja chegando a um ponto de maturidade, onde naturalmente as vendas chegam a uma certa estabilidade. Justamente por ser um console intergeracional, que já nasceu na segunda metade ali da geração passada, ele claramente não está ainda perdendo fôlego, nem com o lançamento da nova geração. Quer dizer, no final do ano passado foram lançados aí PlayStation 5 e a linha Xbox Series X e o S. E ainda assim o Switch continua a todo vapor. E aí é o ponto que eu quero trazer para vocês, porque não se trata só da questão do time. O Switch veio para compensar ali o buraco, a falha imensa que foi o Wii U. Então ele chegou no meio de uma geração, mas não é só isso, porque na verdade isso tem a ver também com uma abordagem ligada ao posicionamento e à proposta de valor que a Nintendo vem trabalhando aí pelo menos há 3 gerações, e que isso é bem diferente de como a indústria costuma atuar no setor de games. A Nintendo começou com essa abordagem justamente com o Nintendo Wii na 7ª geração. A gente está colocando aqui como abordagem do Oceano Azul por ser a teoria mais famosa nesse sentido. Mas existem outras teorias ou outras modelagens que dão conta de situações muito parecidas. A gente poderia falar, por exemplo, do marketing lateral, da abordagem de marketing lateral, de um trabalho publicado pelo Philip Kotler e pelo Fernando Traz de Bis. A gente poderia falar da estratégia de relevância, trabalhada pelo David Ecker. A gente poderia falar de inovação radical. Enfim, tem certamente outras metodologias e outras abordagens que dão conta justamente da ideia de você criar um posicionamento diferenciado para sair de uma rota de colisão direta com a concorrência. No meu entender, a mais famosa delas e a mais disseminada é justamente a estratégia do Oceano Azul. Essas abordagens não são exatamente iguais, elas possuem cada uma as suas particularidades, mas no geral elas tratam de alguns princípios básicos, um deles que é romper com a proposta de valor tradicional ou padronizada de um setor para justamente sair dessa competição direta. E aí, trazendo essa visão para o mercado de videogames, a gente tinha ali possivelmente desde a segunda ou talvez mais consolidado na 3ª geração até a 6ª, um modelo padrão de competição, onde eu tinha um foco muito grande em aspectos técnicos e na disputa pelo poder de fogo de hardware. Inclusive naquela época isso fazia muito mais sentido porque você tinha uma diferença gritante entre uma geração e outra. Do Atari pro Nintendinho ou pro Master System, a diferença é absurda. Do Nintendinho, do Master pro Mega Drive, pro Super Nintendo, a diferença era absurda também. Daí pra 5ª geração, PlayStation, Sega Saturn e Nintendo 64, também um salto absurdo. Então você vai tendo saltos de performance, saltos gráficos muito grandes. Agora, justamente na 7ª geração, onde você tem o lançamento do Nintendo Wii, a empresa japonesa resolve mudar a sua abordagem. Ela já tinha tido experiências ruins nas 2 gerações anteriores, tanto com o Nintendo 64 na 5ª geração, quanto com o Nintendo GameCube na 6ª geração, e aí ela aposta em uma proposta de valor diferente, gerando outro tipo de relevância e contexto de uso. Se a gente lembrar do Nintendo Wii, o primeirão, ele tinha uma característica muito diferente dos demais, que primeiro, a capacidade de você jogar via sensor de movimentos, usando aquele controle de mão, você fazia os movimentos segurando o controle e o personagem na tela, o boneco na tela, enfim, o jogo replicava aqueles movimentos. Você tinha a questão ali dos jogos serem mais voltados para uma experiência coletiva, para party games, para jogos casuais também, onde você começa a atrair um público que não era o público tradicional de videogames. Você tem ali uma questão de diversão máxima, sem o senso de comprometimento que normalmente um jogo convencional te impõe, porque você tem que se dedicar àquilo ali para conseguir avançar no jogo. E aí, com essa estratégia, o Nintendo Wii conseguiu ser muito superior, quesito de vendas, aos seus concorrentes direto, que eram os videogames
no sentido tradicional, no sentido estrito do termo, focados em poderio gráfico, que é o caso justamente do Xbox 360 e do Sony PlayStation 3. Então, a gente pode ver aí que a estratégia realmente funcionou, já que o Nintendo Wii foi o mais vendido do seu tempo, apesar da sua inegável inferioridade técnica em relação aos concorrentes. E aí essa é a grande vantagem da abordagem conhecida como abordagem do Oceano Azul, ou qualquer outra dessas que eu tenha citado aqui, que tratam de posicionamentos diferenciados, porque justamente o objetivo é fugir dessa concorrência direta, fugir dessa rota de enfrentamento direto com os demais concorrentes e virar uma alternativa focada em um outro aspecto, justamente porque você vai estar com uma proposta de valor diferente. E essa lógica faz todo sentido, ela se aplica diretamente ao Wii, justamente porque ele foge desse posicionamento principal, mas consegue se consolidar com um posicionamento alternativo. O sucessor do Wii, o Wii U, aí sim já na 8ª geração, ele foi uma tentativa de inovar que levou a um problema de miopia. Ele foi um fracasso retumbante, ele vendeu apenas 21,7 milhões de unidades e ele foi rapidamente descontinuado, e é por isso que a gente tem o Nintendo Switch, que acaba sendo um videogame intergeracional, porque ele nasce meio que no meio de uma geração. E aí acho que um ponto interessante é que o fracasso referente ao Wii U levou ao lançamento do Nintendo Switch, que pode ser considerado uma evolução do conceito que já vinha sendo trabalhado desde lá da 7ª geração, quando a Nintendo lançou o seu Nintendo Wii. Porque ele vem trazendo tudo que o primeiro Wii trazia, sem os erros de conceito do Wii U, e adicionando a isso um conceito de híbrido entre portátil e console de mesa. Vale lembrar aí que o segmento de portáteis sempre foi o que trouxe maior retorno para a Nintendo. Novamente, o console da Nintendo sai da competição direta com os demais concorrentes, ele também é inferior tecnicamente, já era inferior, né? Apesar de ter sido lançado depois, mas ele já era inferior aos seus concorrentes da 8ª geração, PlayStation 4 e Xbox One, e as suas variações, obviamente, Pro e Xbox One X e por aí vai. E mesmo com o lançamento dos novos consoles da 9ª geração no final do ano passado, quer dizer, PlayStation 5 e Xbox Series, aí que ele tá muito distante em termos técnicos desses videogames. Mas a Nintendo parece continuar firme com o Switch e até agora não dá qualquer indício de que ele vai ganhar um sucessor tão cedo. Do ponto de vista de ciclo de vida de produto, isso faz até todo sentido, porque na média cada geração aí dura entre 6 a 7 anos. Por essa perspectiva, o Switch meio que estaria na metade da sua vida útil e ainda teria mais pelo menos aí 3 ou 4 anos pela frente para se desenvolver e para vender muito mais. Então, mais uma vez, é justamente essa abordagem com foco na construção de um posicionamento diferenciado, que a gente está chamando aqui pelo seu expoente mais famoso, que é a estratégia do Oceano Azul, para criar uma proposta de valor única e que seja especial, diferente em essência das propostas padronizadas do mercado, parece ainda a abordagem que está fazendo a Nintendo ter uma performance bem interessante há pelo menos 3 gerações. O que a empresa pretende aí para o futuro a gente ainda não sabe, mas como ela parece ter abandonado de vez a lógica e o timing das gerações seguido pelos demais, não é improvável que ela se desgarre de vez desse conceito. A gente poderia apostar aqui as fichas em alguns aspectos. Será que ela poderia se comportar mais como plataforma a partir de agora, criar até novos hardware de suporte e ampliar a experiência do Switch, aí trabalhando com retrocompatibilidade e por aí vai? Será que ela vai tentar mais uma vez reformular a experiência com jogos para uma próxima geração, porque seria a entrada dela de fato na 9ª geração? Eu acho essa perspectiva mais improvável. Eu não acredito que realidade virtual seja o caminho e tampouco mais sensores de movimentos, que eu acho que a gente já tem ali o que é interessante e o que funciona. Mais do que isso, a galera prefere ir pra academia do que ficar jogando videogame. Eu acho que tá aí lançado o debate de qual é a perspectiva futura pra Nintendo. A única coisa que parece improvável é que ela volte a disputar espaço no mercado ancorado no posicionamento principal, ou seja, na disputa pela potência e, por assim dizer, brutalidade do hardware.
Aliás, se a gente olhar numa perspectiva histórica, esse nunca foi o campo de supremacia da Nintendo. O primeiro grande sucesso dela, o Nintendinho, era um videogame extremamente competente, mas ele rapidamente foi superado pela concorrência em termos técnicos. Mas ainda assim ele se manteve dominando a sua geração até o fim. O seu sucessor, o Super Nintendo, um console aí da quarta geração com 16 bits, ele era superior tecnicamente em muitos aspectos ao seu principal concorrente, que era o Mega Drive da Sega, mas ele também não teve uma vida fácil. Ele até teve vendas superiores, embora existam algumas polêmicas ali porque os números são muito próximos, mas a verdade é que ele não teve uma vida fácil. A disputa ali foi pau a pau com o Mega Drive da Sega, conhecido nos Estados Unidos como Genesis. E nas duas gerações seguintes, a Nintendo teve sérios problemas, tanto com o Nintendo 64 quanto com o seu Nintendo GameCube, como a gente falou já anteriormente. Então é natural que a empresa tente repetir essa abordagem estratégica que a consolidou fora de um cenário de competição direta, colocando ela certamente num cenário muito mais interessante, muito mais fácil de comunicar, muito mais fácil de competir num espaço muito mais aberto e potencialmente até mais lucrativo, porque se ela estiver vendendo um hardware, como está vendendo um hardware inferior, mas com uma margem bem interessante e pela quantidade de aparelhos que ela já vendeu, e tudo indica que ela vai, até o final da vida útil do Switch, vai bater possivelmente os números do seu maior sucesso entre consoles de mesa, que é o Nintendo Wii, então ela vai ter tido realmente uma lucratividade absurda e um resultado como poucas vezes se viu nessa indústria. Tudo isso graças a uma perspectiva ligada à construção de novos posicionamentos e novos contextos de uso. Algo tão importante quando a gente fala de inovar, de desenvolver produto, de desenvolver ofertas diferenciadas. Tá aí um excelente exemplo de como isso funciona na prática e como isso de fato se transforma em vantagem competitiva. Uma das coisas que é colocada no livro A Estratégia do Oceano Azul, dos autores W. Shankin e da René Maugborn, é justamente o olhar para você tentar redefinir as fronteiras de um determinado mercado, não olhando só para os seus consumidores padrão, mas para outros públicos que poderiam se tornar consumidores. E a Nintendo apostou muito nisso desde o primeiro Wii, e acho que agora com o Nintendo Switch, como a gente está em um momento em que as gerações, por mais que você tenha muita diferença de hardware, a olho nu, para quem tá vendo de fora, para quem é leigo, isso não se reflete em tanta diferença percebida entre uma geração e outra, tanto é que os novos consoles aí, PlayStation 5 e Xbox Series, até agora têm vivido basicamente de glórias passadas, de jogos lançados para a geração anterior. Então, ela ainda tem essa vantagem, porque ela tem o posicionamento diferenciado, mas ela também pode dar conta e satisfazer um usuário que seja mais heavy user, que no mundo dos games se traduziria naquele cara que quer jogar os jogos mais top de lançamento com qualidade gráfica máxima. E se ele não é um PC gamer, porque alguém com essas características possivelmente já estaria caminhando para se tornar um PC gamer, mas se ele não é um PC gamer, ele vai estar ali optando certamente entre Sony, PlayStation 5 e Xbox Series. Mas o Nintendo Switch se mostra como uma alternativa bem interessante para quem quer unir o melhor dos dois mundos. Vamos ver aí como é que esse mercado vai se comportar daqui para frente e vamos continuar acompanhando as novidades. Muito bem, senhores, esse foi o Coin2Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Biz no Instagram. Podem me adicionar, mandem feedback de vocês, mandem sugestões de temas. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Coin2Biz está disponível nas principais casas do ramo, sempre ali dentro do feed do Talk2Biz. Uma vez por mês nós temos a publicação de um episódio do Coin2Biz. Você pode acessar, se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo do iOS de podcasts. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir as suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, também estamos por lá. É claro que você pode ir direto na fonte, anchor.fm/Talk2Biz, ou ainda nos nossos endereços virtuais talk2biz.com ou talk2biz.com.br. Sempre lembrando que também estamos no YouTube agora.
todo o acervo de podcasts do Talk2Biz, do Coin2Biz, está tudo disponível no nosso canal do YouTube, então vale a pena dar uma assinada lá e conferir, ativar as notificações para ficar sempre atento. Além dos arquivos em áudio que a gente disponibiliza lá, também estamos produzindo algumas coisas em vídeo, então vale a pena acompanhar para ver o conteúdo que a gente vai estar colocando lá nas próximas semanas. Por fim, sempre importante ressaltar, se você gosta do nosso trabalho, acompanha o nosso conteúdo, indique, recomende, passe para os seus amigos, vamos atuar aí nessa corrente do bem, compartilhando bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia, sobre inovação, sobre tecnologia e sobre o mercado de games a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos.